E aí, pessoal, eu preparei uma aula de gráficos para vocês bem legal, uma aula rápida, mas ela é muito poderosa. Vocês vão ver muitas coisas legais que eu vou ensinar sobre gráficos para vocês. E apesar dessa aula estar no YouTube, você não vai conseguir procurar essa aula porque ela não está listada. Então você só consegue acessar essa aula por esse link aqui que você recebeu. Antes da gente começar, eu quero te dar um aviso muito rápido sobre o meu curso Excel Now, onde você pode sair do básico, chegar no nível intermediário e você consegue fazer isso em muito pouco tempo. Então, se você ultimamente está sem dinheiro, sem tempo, mas precisa aprender Excel, esse aqui é a melhor solução para você. Nas aulas eu aplico uma didática muito simples e leve, a gente tem muita aplicação prática ao longo do curso, o conteúdo é muito bem direcionado e ao todo eu tenho mais de 650 alunos impactados e com as carreiras transformadas aí pelos cursos que a gente produz. E eu já tenho mais de 12 anos de experiência aí estudando Excel, aplicando Excel no meu dia a dia. Você vai aprender os elementos básicos do Excel, então basicamente a gente vai explorar toda essa página inicial aqui, ó, tudo que tem aqui em cima eu vou te explicar para que serve. Vai aprender bastante atalhos, tem aulas específicas de atalhos com o teclado, vai aprender a formatar dados, vai aprender a fazer tabelas dinâmicas. A gente vai ver um pouco de gráfico aqui, você vai ver mais no curso. Funções essenciais para o dia a dia, desde as funções mais simples, soma, mínimo, máximo, média, como funções mais complexas, o SI, o CONT/SIS, o PROC-V, funções que fazem parte do dia a dia de basicamente todas as empresas, além de vários recursos para você ganhar produtividade. E tem alguns bônus aí, você vai ter uma aula de inglês corporativo, vai ter uma aula de redação e produção de texto, dicas para entrevistas de emprego, planilha de exercício, suporte para dúvida, toda aula tem um campo de dúvida e comentário que você pode deixar ali a sua dúvida e eu mesmo respondo todos os comentários que aparecem por lá. Além disso, se em 7 dias você perceber que esse curso não foi legal, não te acrescentou em nada, você pode pedir o seu reembolso e eu devolvo o seu dinheiro. Aqui a gente trabalha com transparência e honestidade, então se em 7 dias você vê que não faz sentido, que você não gostou, então também não quero o seu dinheiro e a amizade continua. Olha só esse depoimento bem legal que a minha aluna Sabrina deixou do curso. Concluí o Excel Now com muita satisfação, a expectativa desde o início era muito alta, pois a proposta do curso trazia justamente o que eu precisava, conteúdo rápido e direto, mas não seria tão completo se não fosse ministrado pelo Gesi, um ótimo mentor com sua didática objetiva e assertiva. Ele nos ensina de fato o que é necessário. Traz conteúdos exclusivos, além de bônus sobre dicas para entrevistas e uma aula de inglês. Traz também algumas malandragens. Isso aí você vai ter que olhar no curso para saber o que é. O Excel Now cumpre tudo o que promete, pois adquirir todo esse conhecimento foi o suficiente para trabalhar com Excel sem nenhum estresse. Pega essa dica da Sabrina aí, se você tem interesse, o link para poder adquirir esse curso está aqui na descrição. R$ 97,00 à vista, ou você pode dividir até 12 vezes de R$ 9,45. De boa. Bom, bonito, rápido, 7 dias de garantia, o risco é todo meu, você não tem nada a perder. Então clica no link da descrição do vídeo e evolua no Excel Now, agora. Agora vamos falar sobre gráficos, e aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal, de aplicações de gráficos que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, para cada tabelinha aqui, eu vou criar um gráfico diferente. Eu quero mostrar para vocês quais são os melhores gráficos de serem utilizados e como que a gente formata eles da melhor forma. Nesse primeiro aqui, eu estou fazendo uma comparação de filiais, né? Quanto de venda que teve em cada filial. Não dei tanto valor, tanta importância para os valores aqui. Eu joguei valores aleatórios só para a gente poder fazer as nossas contas aqui, fazer os nossos gráficos. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma comparação. Eu quero colocar lado a lado, enfim, um embaixo do outro, mas eu preciso ver graficamente como que cada filial está performando. Então, eu vou só habilitar aqui, ó, exibir. Vou colocar aqui somente a barra de fórmulas para a gente ver aqui se tiver que fazer alguma conta. Então, como que você pode inserir um gráfico rapidinho? Clica em qualquer lugar do seu intervalo. Nesse caso aqui, vou clicar em qualquer lugar desses dados aqui. E vou apertar Alt mais F1. Alt mais F1 insere um gráfico de coluna, que é o gráfico padrão do Excel. Esse aqui é o gráfico, gente, é o gráfico blusa branca, blusa preta. Sabe, aquela camisa preta basicona, simplesona, que combina com tudo. Esse aqui é um dos gráficos mais conhecidos, mais usados por todo mundo, e ele é o gráfico de colunas, né? Muita gente chama de gráfico de barra, só que ele é gráfico de coluna, né? Onde as barras ficam em pé. Esse gráfico aqui ele pode ser utilizado quando você vai fazer comparações. Então, olhando para cá, olha só, a gente já consegue ver aqui no gráfico
quais são as melhores, né, ó, DF e São Paulo, e as piores, ou a pior filial, que no caso é Minas Gerais. Muita gente talvez usaria um gráfico de pizza ou algum outro tipo de gráfico, um gráfico de linha, só que para comparação, o gráfico de colunas ele é o mais indicado, tá legal? E o que a gente pode fazer para melhorar esse gráfico? Vamos clicar aqui nessas linhas de grade, ó. Eu cliquei em qualquer linha dessa aqui, ele selecionou todas, vou dar um delete, vou clicar aqui do lado, também vou deletar. E aqui, ó, você pode deixar essas barras mais grossas. E olha só, eu vou fazer uma cópia desse gráfico, Ctrl C, baixo, Ctrl V, só para a gente fazer uma comparação. Olha só, nesse aqui eu vou aplicar a dica que eu vou dar agora, que ela é muito legal, mas eu quero manter como que estava para a gente fazer o antes e depois. Você vai clicar na série, tá vendo? Em qualquer uma das suas barras, ele automaticamente seleciona todas. Agora você vai clicar novamente com o botão direito e vai clicar em formatar série de dados. Aí ele vai abrir, ó, essa janelinha aqui. Aqui, ó, largura do espaçamento. Em geral fica esse padrão aqui, 219. Você vai colocar um valor entre 5, de 5 até 20 no máximo. Eu coloco sempre 10 ou 15, tá? 10 ou 15%. Vamos colocar aqui, ó, 15%. Vou digitar 15, dar um Enter. E olha só a diferença que foi. Perceba que só o fato de a gente ter deixado a barra mais grossa já traz uma imponência maior, já traz uma importância maior para as nossas informações. Então, esse tipo de gráfico ele é muito mais imponente, né, falando esteticamente, do que esse tipo de gráfico aqui. Então, você pode clicar agora no gráfico, clica no mais e acrescenta os rótulos. E olha aqui que bacana a sua informação ficou, tá? Então, quando você quiser fazer comparações, a gente já consegue bater o olho aqui e ver visualmente, né, as barras que são maiores e menores, e a gente acrescentou o rótulo aqui para poder trazer o resultado tranquilamente, sem precisar das linhas de grade aqui atrás ou dos eixos do lado. Eu vou deixar esse gráfico aqui do ladinho para a gente fazer o nosso mural dos gráficos aí, né? Basicamente um dashboard que vai ficar aqui. E agora eu quero ir para o próximo exemplo, que é quando você tem um deslocamento de tempo, seja em meses, seja em dias, como é o exemplo aqui, seja em anos. Quando você tiver deslocamento de tempo, você pode utilizar o gráfico de linha. E se a gente for pensar, o conceito de linha do tempo é muito claro para a gente, porque a gente sempre imagina o tempo, né, como uma coisa contínua, e a linha é uma coisa contínua também. Então você pode, um vício meu que eu tenho, eu sempre dou Alt F1 para criar todos os gráficos e depois eu mudo para o gráfico que eu quero que seja a partir de agora. É só clicar com o botão direito no gráfico e alterar tipo de gráfico. Quando você vem alterar tipo de gráfico, você tem todas as possibilidades gráficas aqui. E a gente vai clicar aqui, ó, em linhas. Pode ser essa primeira opção mesmo e dar um OK. Uma outra forma de você inserir é selecionar as suas informações, vai lá em cima em inserir e escolhe o gráfico que você vai colocar. No caso aqui, ó, linhas já está aqui. Tem outras opções de linha também. Vamos nessa primeira, né? E ele cria da mesma forma. E como que a gente pode melhorar um gráfico de linha? Eu costumo tirar os eixos daqui do lado. A linha de grade, galera, às vezes fica legal, às vezes não, tá? Então, eu gosto de gráficos clean, como vocês viram aqui, né? Totalmente limpo. Então, é bacana você tirar. Mas se você ver que vai ficar muito vazio, eu deixo só para não ficar só uma linha zona. E outra coisa que é legal você fazer também, pode vir aqui no maisinho e colocar os rótulos, né? Sem problema. E aí, clica com o botão direito na sua linha, vem formatar série de dados, né, para ele ativar essas opções aqui. Nesse baldinho aqui, ó, a gente tem uma opção muito legal lá embaixo, olha só, linha suavizada. Presta atenção no gráfico, ele está todo pontudinho, né? O negócio vai, quebra para baixo, quebra para um lado, quebra para o outro. Quando você coloca linha suavizada, ele dá essa arredondada, então ele deixa o seu gráfico um pouco mais suave, literalmente. Então, essa linha suavizada é uma boa opção para você melhorar um gráfico de linha. Você pode também tirar aqui, né, as suas linhas de grade, aí vai muito de estética, né? Você vê o que vai ficar melhor ou não. Aqui, ó, você pode diminuir um pouco a fonte. Quando você tiver um título grande assim, tenta diminuir um pouquinho a fonte e já melhora. Então, a gente consegue ver, falando em linha do tempo, que ó, começamos o mês de março mal, fomos subindo, foi subindo, chegou ali, ó, por volta lá do dia 3, ali do dia 5, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, ó, começamos a cair, ó, dia 5, 6,
Então, esse gráfico de linha do tempo, ele ajuda você a enxergar o que está acontecendo. Porque daqui a gente já sabe, alguma coisa aconteceu nesse espaço de tempo aqui que não foi legal para as nossas vendas. Então, gráfico de linha é muito interessante de ser utilizado quando você tem uma linha do tempo, tá? E com a linha suavizada fica melhor ainda. Vou deixar ele aqui do lado e vamos para o nosso próximo modelo de gráfico. Nesse caso, eu quero simplesmente mostrar para vocês uma coisa. Eu repeti a tabela do início, só que eu vou colocar um outro gráfico que muita gente às vezes usa, que é o gráfico de pizza. Gente, evitem utilizar o gráfico de pizza quando você tiver mais de 2 ou 3 fatias na pizza. Olha só, batendo o olho aqui, você tem que ficar... depende muito da legenda, você tem que fazer uma interpretação de cores. Não dá para ver muito bem a diferença entre um pedaço e outro. Por isso que quando você quiser fazer uma comparação, é melhor utilizar o gráfico de coluna, como está aqui do lado. Quando que é bacana você utilizar o gráfico de pizza? E aqui eu vou até fazer uma simulação simples aqui. Por exemplo, você pode fazer gênero. Imagina que você quer fazer uma análise de gênero, quantidade de pessoas por gênero na sua empresa, tá? Aqui, pessoas. E aqui eu vou copiar a formatação daqui, ó. Clica lá seleciona, clica lá no pincelzinho e joga para cá. Isso aqui vocês já devem saber fazer. Eu vou colocar um M de masculino, um F de feminino. E aqui eu vou colocar 2 valores aleatórios. 100 pessoas do sexo masculino e 250 pessoas do sexo feminino. Vou selecionar e aqui sim você pode ir lá em cima, inserir e colocar um gráfico de pizza. Nesse caso é melhor, porque você tem uma noção percentual de quantos percentual estão para um lado ou para o outro. Um outro gráfico interessante que você pode usar na mesma situação, e eu recomendo também, para fugir do padrão, é o gráfico de rosca. E também tem ele tem uma apresentação layout interessante. E o legal do gráfico de rosca é que se você quiser colocar alguma figura, algum resultado, algum número aqui no meio, você pode utilizar esse miolo, essa parte central, para poder complementar as suas informações. Legal? Então, gráfico de pizza e gráfico de rosca, utilize quando você tiver poucas coisas para comparar, lado A, lado B, masculino, feminino e assim por diante, tá bom? Vamos deixar aqui do lado esse gráfico também. E eu quero dar o meu último exemplo dos gráficos aqui, que é quando você quer fazer uma demonstração de ranking, tá? Nesse caso aqui, pessoal, como eu falei, o gráfico de coluna é a camisa preta, serve com tudo. Você pode colocar, ó, vou dar um Alt F1 aqui, e ele automaticamente coloca o gráfico de coluna. Deu uma ideia bacana de maior para o menor? Deu, com certeza. Mas eu quero aconselhar vocês a utilizar o botão direito, alterar tipo de gráfico, a usar o gráfico de barras, tá? Gráfico de barras. Então, ok. O gráfico de barras ele dá um efeito funil que o nosso cérebro entende bem como indo do maior para o menor. Só que olha só que interessante. Aqui na minha tabela, os números estão do maior para o menor. Só que aqui ele fica invertido. Não sei por que a pessoa que inventou Excel achou que isso seria bacana. O que você vai fazer para consertar? Vou vir aqui e vou filtrar ao contrário, Jesus. Sim, mas pô, você está mudando seus dados, a gente não precisa fazer isso. É só você clicar aqui, ó, clica nos eixos aqui, ó, nesses nomes da lateral, botão direito, formatar eixo, e aqui você vai vir aqui no baldinho de tinta, no baldinho de tinta não, perdão, aqui mesmo, ó. Aqui mesmo nessas opções do eixo, né, que são essas 3 barrinhas, você vai marcar essa opção aqui, ó, categorias em ordem inversa. Na hora que você faz isso, ele inverte o seu gráfico. Agora sim, você pode tirar esse eixo daqui, né, e colocar somente os rótulos. E aí você pode tirar a linha também. E do mesmo jeito que a gente fez com o primeiro, você também pode vir aqui, ó, formatar a série de dados e mudar a largura do espaçamento para 15, por exemplo. E a barra fica mais grossa. Então, olha só que interessante essa forma de você demonstrar um ranking. Tá vendo como o seu cérebro tá interpretando isso aqui como um ranking de uma forma bem interessante? Então, galera, esses são os 4 tipos de gráficos que a gente mais utiliza. Ó, vou deixar todos aqui em cima para vocês darem uma olhadinha, né? E são gráficos que, se a gente for parar para pensar, estão fora do padrão do que quase todo mundo usa.
Então a ideia dessa aula é dar essa dica para vocês saírem do padrão. Mesmo com gráfico de colunas, você pode deixar ele melhor, deixar ele muito melhor do que a maioria dos gráficos de coluna que as pessoas estão fazendo pelo mercado de trabalho. Então não esquece, se você quiser aprender mais sobre gráficos e sobre os conceitos do Excel, se você quer sair do básico, quer sair do zero do Excel, quer entrar no nível intermediário, tá mais seguro, mais preparado para entrevistas e tudo mais, clica no link na descrição do vídeo, adquira o meu curso Excel Now e vai ser um prazer enorme te receber. Espero que você tenha gostado dessa aula. Pode deixar aqui nos comentários desse vídeo o que você achou e eu te vejo num próximo vídeo, numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Tchau, tchau.